Amém, irmãos? Vamos estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais um dia na tua casa, te agradecemos por esse tempo de edificação na tua igreja, pedimos que o Senhor venha com o teu poder, nos dando sabedoria e entendimento. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar nosso estudo na primeira epístola de Timóteo. Vimos nas últimas palavras a questão dos falsos mestres, a questão dos falsos ensinos. Na verdade, o que Deus está fazendo, o que Paulo está fazendo aqui, lógico, por orientação do Espírito Santo, ele está organizando toda a vida da igreja. Todos os princípios que nós vamos ver em 1ª, 2ª Timóteo e Tito, eles até hoje, eles regem a igreja, eles conduzem a vida da igreja. Eles tratam de vários assuntos, desde presbíteros, pastores, homens idosos, jovens, mulheres, viúvas, desde a questão da distribuição de ajuda para as viúvas. Então, assim, 1ª e 2ª Timóteo, juntamente com Tito, são uma obra completa. Infelizmente, muitas igrejas hoje já abandonaram os critérios. E o que acontece? Toda sorte de problemas começa a invadir a igreja. Por quê? Porque onde não há ordem, onde não há paz, não tem como haver edificação. As coisas de Deus, elas são extremamente claras. E o que acontece? 1ª e 2ª Timóteo, juntamente com Tito, é uma lista perfeita de tudo aquilo que tem que ser feito na igreja. Amém? Então vamos ao nosso texto base. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Irmãos, veja, Paulo começa nos mostrando a importância da oração no culto público. O que nós temos que tomar cuidado? Como temos uma herança histórica, uma herança ligada à teologia reformada, a nossa tendência é achar que o auge do culto é a exposição da palavra. Exposição da palavra é importante? Sim, exposição da palavra é tudo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porém, o que acontece? Muitos de nós esquecem a importância da oração. Você vê, a primeira coisa que Paulo começa a colocar em ordem é a importância da oração pública. Irmãos, quando nós falamos de oração pública, nós vamos ver mais à frente que não é uma coisa feita de maneira desleixada. Nossas orações, elas têm que ter critério. Nossas orações têm que ser bíblicas. Nossas orações têm que ser baseadas nas verdades e ensinamentos da palavra de Deus. Uma coisa é a minha oração devocional. Uma coisa é a minha oração particular. Outra coisa completamente diferente, que nós vamos ver na Epístola de Timóteo, é quando um homem de Deus se levanta e vai fazer uma oração bíblica. É uma coisa de responsabilidade, que não pode ser feito de qualquer maneira. Tanto é que é uma praxe, um hábito da igreja, sempre se escolher irmãos mais maduros, ou os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, para efetuarem esse tipo de oração, porque é coisa muito séria. E aqui Paulo fala o seguinte, olha, orem por todos os homens. O que é importante aqui? Veja, do ponto de vista de salvação, eu preciso tomar muito cuidado com a palavra todos nos textos bíblicos. Nós vamos ver no contexto desses 7 versículos que Paulo vai estar nos falando
para orar por todo tipo de homem. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de uma igreja inserida no mundo grego. Nós estamos falando de uma igreja inserida no mundo romano. Para vocês terem uma ideia, os judeus odiavam os romanos. E curioso é que os próprios judeus tinham uma série de concessões do governo romano. Por exemplo, eles não precisavam adorar o imperador. Eles também não precisavam trabalhar de sábado. E eles podiam guardar sua fé de maneira tranquila. Por algum tempo, a igreja foi confundida por uma seita judaica. Então ela usufruía desses favores. Quando o imperador Nero coloca fogo em Roma, no ano de 64, e acusa os cristãos, imediatamente a igreja perde essa segurança. Mas olha o que é curioso. Os judeus odiavam os romanos. E no capítulo aqui nós vamos ver algo muito interessante. As ordens de Paulo sobre oração. E essas ordens, se obedecidas de maneira bíblica, podem trazer desconforto para muita gente. Principalmente que ela nos leva a orar por pessoas que muitas vezes a gente não gosta. Porém, como eu costumo sempre dizer, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém? E o versículo 2 continua dizendo quem são esses todos. Olha que interessante. Vou reler o 1 e na sequência o 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ponto e vírgula, abre uma lista. Ponto e vírgula, abre lista. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Olha que interessante. Primeiro Paulo fala súplicas, petições, ações de graça, que ele está falando toda espécie de orações. Vou te dar um exemplo da oração que Paulo está propondo aqui. Senhor, muito obrigado pelo presidente Lula. Que o Senhor venha capacitando ele para toda boa obra. Que o Senhor venha dando sabedoria para ele. Senhor, salva aquele homem, porque ele não sabe ver a diferença da sua mão direita e da sua mão esquerda. E que ele seja inclusive um instrumento para que o nosso país seja abençoado e que a tua igreja prospere. Amém. E aí você tem que voltar e picar a Bíblia, né? Quem não gosta do Lula. E aí eu vou te dar uma outra oração esporofobética. Senhor, o presidente Jair Messias Bolsonaro, obrigado porque o Senhor livrou ele da morte. Obrigado porque foi da tua vontade o Senhor colocar ele no poder para abençoar nosso povo. Senhor, alcança aquele homem, guia ele, você entendeu? Irmão, te falar uma coisa, se você não pode fazer uma oração pelo Bolsonaro, se você não pode fazer uma oração pelo Lula, se você não pode fazer uma oração pela Dilma, você está com um problema sério na tua fé. Porque a Bíblia não manda você gostar. A Bíblia manda você orar. Porque eu tenho que entender o seguinte, enquanto a pessoa ocupa o cargo, ela está revestida de uma autoridade dada por Deus. Foi Deus que colocou lá. E é nosso papel orarmos pelos juízes,
pela classe dominante, pelos nossos legisladores. Veja, nós como igreja podemos ensinar para você em quem você não deve votar. Que seria o quê? Aquelas pessoas que têm pautas antibíblicas. Mas como igreja não é o nosso papel, tem um papel político. Nós não deveríamos ter uma direção partidária. Não é papel da igreja. Em lugar nenhum a Bíblia ensina que a igreja tem que ter posição partidária. A igreja tem que ensinar como um cristão exerce a sua cidadania de maneira bíblica. Apoiando tudo que é certo, tudo que é bom, tudo que serve para edificação. Lembrando também, irmão, que se você tem alguma expectativa com algum político, meu irmão, você está vendido. Você vai cair em Jeremias 48:10. Maldito o homem que confia no homem, confia no braço forte, se estriba no poder do braço forte do homem. Podemos ter boas expectativas dos homens? Podemos. Agora, confiar, se estribar, você vai se frustrar. Então, irmãos, quando você for orar, lembre, ore pelo nosso presidente, ore pelos presidentes da Câmara, do Senado, do Poder Judiciário. Ore para Deus mudar o coração. Pastor, eu não gosto dele. Eu também, tem muita gente que eu não gosto, mas ore. Entendeu? Por quê? Porque, veja, a igreja tem que comer seu pão sossegadamente. Para que nós tenhamos a nossa vida sossegada, nós precisamos que o país seja bem administrado. Nós precisamos que a bênção de Deus venha. E Deus escolheu o caminho da oração. Essa palavra aqui é muito difícil. Tem gente que não pode falar nem o nome. Já vi gente falando, eu vou orar para o Bolsonaro morrer, vou orar para o Lula morrer. Entendeu? A pessoa mistura tudo. Isso é pecado. Nós temos que ter um critério bíblico. Entendeu? E de maneira simples, cumprir nosso papel. Amém? Vamos lá, versículo 4. Vamos ler o 3 para dar o sentido. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Vamos fazer uma pausa importante aqui. Veja, esse versículo gera muita confusão. Por quê? Porque eu tenho que interpretar a palavra todos dentro do contexto. Irmãos, os irmãos concordam que tudo que Deus quer, Ele faz? Tudo. Tudo? Tudo que Deus quer, Ele faz? Nota 10. O versículo está dizendo que Ele quer que todos os homens sejam salvos. Por que a Bíblia termina com um monte de gente indo para o inferno? Deus está mentindo? Deus não tem esse poder? Não é uma boa pergunta? Por quê? Porque tem gente que fala, olha, Deus quer salvar todo mundo. E usa esse versículo. Só que o versículo está falando do quê? Está falando de reis, de autoridade. Qual é o quadro aqui? Vamos relembrar. É um mundo romano. Para vocês terem uma ideia, esse mundo romano mandava adorar o imperador. O imperador era chamado de Quírios. Quírios era o mesmo nome, o mesmo título dado ao Senhor Jesus. Como que eu oro, eu faço intercessão, conhecendo a Bíblia, num mundo pagão e idólatra? O que acontece?
O que Deus está mostrando? Olha, orem, porque eu vou salvar gente romana, eu vou salvar gente pagã, eu vou salvar os bárbaros, eu vou salvar judeus, eu vou salvar gente que vocês nem conhecem. Para mim não há impossíveis. A minha igreja é formada de todos os tipos de homem. Aí eu pergunto, Deus lá na eternidade passada escreve o nome da pessoa no livro da vida. Apocalipse 13:8, Apocalipse 17:8. Colocando o nome do livro da vida, ele salva essa pessoa? O livro da vida. Sim ou não? Sim! Sim! Estão entendendo o que o versículo está dizendo? Por que isso é importante? Irmãos, infelizmente, nem todo mundo vai ser salvo. Jesus Cristo, na sua obra redentora da cruz do Calvário, teria poder para salvar o mundo inteiro. Porém, ele mesmo diz, eu vim para buscar o que estava perdido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meu Pai as traz até mim, parafraseando. Então eu tenho que entender que, infelizmente, existem pessoas que não vão crer em Cristo. Infelizmente, existem pessoas rebeldes ao Evangelho que vão pagar os seus pecados no inferno. Como nós aprendemos na nossa aula com a professora Luísa. Alguém vai pagar o seu pecado. Ou Jesus Cristo vai pagar o seu pecado quando você crer, ou você vai pagar o seu pecado no inferno, se morrer sem Cristo. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, eu devo ficar triste? Não, eu tenho que ficar alegre, porque eu sei que tem um monte de gente para ser alcançada. Agora, quer ver que interessante? Quem é que salva? Deus. É poder de quem? De Deus. Mas ele não está pedindo para a gente orar? Olha que legal. Deus, na sua soberania, escolheu o caminho da oração para que pessoas fossem salvas. É um mistério. Está oculto em Deus como ele faz isso. Não nos foi revelado, a eleição é misteriosa. Tem gente que grila com a eleição. Ah, pastor, então você está me dizendo que Deus vai salvar um e não vai salvar outro? Sim, é isso aí mesmo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se fosse eu, você ainda podia desconfiar. Mas é a Bíblia, só que isso é misterioso. Está fora do nosso alcance. Por que ele nos alcançou? Nós não sabemos, nós só sabemos que a gente não prestava. Se ele nos alcançou, uma certeza a gente tem. Todos os tortos foram alcançados. Só que o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, se Paulo manda orar pela salvação de todo tipo de homem, qual que é o meu papel como cristão? Orar. E não é uma oração chifrinha, é orar com expectativa de que Deus é poderoso para salvar, de que Deus é poderoso para buscar até o pior pecador, que nem Paulo. Agora, eu não posso mudar o sentido do versículo para encaixar naquilo que a minha mente entende. E existe um outro fato importante. Irmãos, Jesus levou sobre si os pecados na obra da cruz do Calvário. Ele pagou o preço pelos pecados da cruz do Calvário. Eu pergunto, se ele tivesse feito isso pelo mundo inteiro, ao mandar as pessoas para o inferno, Deus não estaria cobrando o mesmo pecado 2 vezes? Estão entendendo?
Irmãos, Jesus não veio perder ponto para o capeta. Jesus veio fazer uma obra consciente. Ele veio resgatar a igreja do Senhor, o povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém toca, ninguém tira da mão dele. Agora, sempre lembra, existem coisas sobre a eleição que não nos foram reveladas. Tenha a humildade de parar onde a Bíblia para. Qual é o erro do pessoal que eu conheço no Brasil? O pessoal quer falar coisa que a Bíblia não fala. É uma ousadia. É mais fácil falar, olha, eu não sei como é que Deus faz isso, Ele não nos ensinou. Mas eu sei que Ele faz e estou bem feliz com isso. Porque esse amor me alcançou. Para mim mesmo era impossível. Se não fosse Ele, eu estava no inferno. E eu tenho expectativa que ainda Ele vai buscar um monte de gente, porque Ele é bom, Ele é amor. E Ele não perde ponto. Aquilo que Ele pretende fazer, Ele faz. Percebe? Porque se essa verdade não funcionar assim, vamos imaginar uma outra oração. Você está cara a cara com Deus. Tá você e Deus do lado de uma piscina olímpica. E aí, seus 5 bisnetos de 4 anos resolve pular na piscina, não sabe nadar. E você também não sabe nadar. E eles começam a se afogar. E aí você chega para Deus e fala, Deus, salva eles. Aí Deus fala, eu não, eles têm livre-arbítrio. Eles que escolheram pular na piscina. Da mesma forma a nossa salvação. Já pensou você orar para Deus? Deus, busco meu pai. Meu pai é escravo da bebida. Meu pai é escravo do jogo. Senhor, aquele meu tio tem a vida arrebentada. Aí Deus responde para você, eu não, o que eu tinha que fazer já fiz, ele tem livre-arbítrio. O que você ia achar se Deus respondesse isso? Ninguém ia gostar. Não é muito melhor orar, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Alcança aquela vida, tem misericórdia. Ele não sabe ver a diferença da mão direita e da mão esquerda. Ele está cego pelo pecado. Aí o especialista em ser todo-poderoso levanta do trono, põe a mão no peito e fala, eu faço, eu posso, porque eu sou Deus, eu sou todo-poderoso. Pô, não é bem melhor? Então, irmãos, vamos aprender aqui com Paulo a Timóteo. Vamos orar pela salvação das pessoas com expectativa. Você não está vendo. Tem gente que parece que quando você ora, a pessoa piora. Tem gente que você ora, a pessoa piorou. Teve gente que eu comecei a orar, eu e a Paula começamos a orar, a pessoa foi para feitiçaria. Misericórdia, dá vontade de dar um piau na orelha. Sabe? Mas nós temos expectativa de salvação. Amém? Toma um gole de água. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Irmãos, esse versículo simples, todo mundo sabe o que está aqui, quem é cristão. Mas é importante entender o seguinte, não existe outro caminho para Deus, não existe outro mediador. Apenas Jesus Cristo abriu o caminho, pagou o preço e realizou a obra. Somente Ele. Existe um homem em corpo glorificado, assentado no céu, reinando e intercedendo por nós. O nome desse homem é Jesus Cristo, nosso Deus, glorificado, em corpo perfeito, com o mesmo corpo que Ele habitou nesse planeta. Só que glorificado.
Percebe? Por que isso é importante? As pessoas têm expectativa de vários mediadores, os santos católicos, os guias do espiritismo, as entidades da feitiçaria. E em especial em Éfeso, o que eles tinham como intermediário? Os éons, que eram aqueles seres que viviam no espaço e que se colocavam entre Deus e os homens. Quem mais eles tinham? A Diana dos Efésios. Tudo isso é criação de homens. Tudo isso não tem poder para salvar. Que mais que eles criam nas próprias obras como judaicos, como judaizantes, a circuncisão, a prática da lei. Hoje em dia tem gente que acha que vai se salvar porque dá uma cesta básica para um pobre. E tem gente que acha que vai ser salvo por causa disso. Aí quem é o mediador? Se eu confio na minha própria obra, o mediador sou eu. Então essa verdade simples, que na verdade é um hino do apóstolo Paulo, Paulo está fazendo um hino de engrandecimento a Deus, mas com uma verdade impressionante: confiem em Cristo. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus. Você não ora em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Você não ora em nome do Espírito Santo. Você ora em nome de Jesus Cristo. Entendeu? No poder do Espírito Santo. Orações endereçadas a Deus Pai Todo-Poderoso. É a Trindade agindo. Existe algum problema de orar o Espírito Santo me guia, Espírito Santo me ajuda? Não. Não existe nenhum versículo que proíba orações ao Espírito Santo. Não existe nenhum versículo que proíba orações a Deus Pai Todo-Poderoso, desde que sejam feitas no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Agora, por tradição, em geral, nós oramos a Deus Pai Todo-Poderoso, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. É um hábito, é uma praxe bíblica. Amém? Versículo 6. Por que Jesus é o mediador? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Irmãos, veja, poder salvador da cruz, ele se deu por inteiro, para pagar o preço. Por isso que ele é o único mediador, ninguém mais fez isso. Eu lembro que uma vez eu evangelizava uma querida tia que já partiu, e aí conversando com ela, eu cheguei assim, eu falei, sabe, tia, Maria não morreu por nós na cruz do Calvário. Aí a primeira frase da minha tia, aí apareceu mais um que Jesus não tem mãe. Frase dela, engraçada. Aí ela falou, não, tia, não é isso que eu estou falando, não é que Jesus teve mãe. Maria foi uma mulher de Deus, uma mulher santa. Ela criou Nosso Senhor e Salvador. Mas o que eu estou querendo dizer, tia, quem morreu na cruz? E aí eu dei nos dedos. Falei, tia, o que o padre fala? O padre não fala, Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, tem de piedade de nós? Tia, o padre está errado ao falar isso? Porque quem é que morreu na cruz do Calvário? Aí ela entendeu. Nossa, o pastor falou do padre, falei, se precisava falar, falava de novo. Falava de quem fosse, desde que fosse maneira bíblica, sem distorcer a verdade da palavra. Evangelismo criativo. Paulo falava, fiz-me de tolo para falar aos tolos. Paulo pegou Timóteo e circuncidou. E Paulo era inimigo da circuncisão. Mas ele não queria chocar para os judeus. Essa semana aqui eu vou soltar uma tirinha do Gran Conato,
em que ele ensina o seguinte, para a gente não criar barreiras com as pessoas quando eu vou evangelizar. Então não existe problema de estratégia de evangelismo. O problema é querer converter na machadada. Aí não converte, porque é no poder de Deus. Amém? É no poder desse mediador. E o versículo 7, Paulo falando, para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Paulo se reconhece como apóstolo dos gentios, o camarada que foi comissionado para pregar aos gentios. Olha que curioso, Paulo era fariseu de fariseus. Segundo a lei de Moisés, ele era irrepreensível. De família rica judaica, educado aos pés de Gamaliel. Foi criado numa das maiores cidades culturais da Europa, Tarso. Paulo era um monstro de cultura. Perseguia a igreja porque era fiel à lei. E aí Deus, como tem um senso de humor muito legal, salva o pior pecador e transforma em pregador dos gentios. E aí ele pode nos trazer essas verdades. Tudo isso é muito bonito? Sim. Tudo isso é muito legal? Sim. Mas existem verdades aqui no meio que, por incrível que pareça, muitos crentes não sabem. Por incrível que pareça, o crente nem para pensar. Quer ver que interessante? Vamos a algumas aplicações. Vamos ler rapidamente alguns textos. Primeiro, 1 Coríntios, capítulo 8. Volta um pouco a sua Bíblia. Você vai passar por Gálatas, vai passar por 2 Coríntios e vai chegar em 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios 8, versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos. E um só Senhor, ao Kyrios aqui, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. O que acontece, irmãos? Tem muitos ídolos, muitos deuses, mas um só verdade. Irmãos, a coisa mais importante é você falar isso. Mas pastor, todo mundo que eu converso acredita em Deus. Vocês conhecem bastante gente que acredita em Deus? A pergunta é, que Deus? As pessoas criaram um ídolo e deram o nome de Deus para esse ídolo. Porque se a pessoa não adora Jesus Cristo, Deus da Bíblia, ela está adorando um ídolo, está confiando num ídolo para salvação. E vai para o inferno. Então o que você tem que conversar com a pessoa ao evangelizar, fala, fulano, peraí, ó. Vamos parar de falar de religião? Religião é uma questão. Vamos falar de Bíblia, de palavra? E aí coloca a verdade para a pessoa. Olha, existe um Deus, o Criador do Universo. Esse Deus tem nome. É Yahvé, é Jeová. O universo foi criado por seu Filho, Jesus Cristo, nosso Deus. É nele que nós temos que confiar para a salvação.
Entende o que eu estou falando? As pessoas adoram vários ídolos. Amém? Outra verdade que eu quero compartilhar, 2 Coríntios, capítulo 5. Por que é importante explicar que só existe um único Deus e um só mediador? 2 Coríntios 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Até aqui. Só existe um mediador. Olha que fato curioso, o texto não falou que Deus estava reconciliando o mundo inteiro? Não falou? Não, não falou, falou só o mundo. Não falou o mundo inteiro. O inteiro eu coloquei para fazer uma pegadinha para vocês. Mundo aqui é a terra habitada. Era o que Deus estava falando, para salvar toda espécie de homens. Se aqui mundo fosse todas as pessoas, não existiria Apocalipse 21, as pessoas sendo lançadas no lago de fogo. Então não pode ser todas as pessoas. Senão Deus estaria mentindo. E se ele está mentindo aqui, quem garante que nos outros textos ele também não está mentindo? Ou a Bíblia é toda a verdade, ou então vou te dar um conselho, pica tudo, joga fora e vai cuidar da vida. Ou você crê que a palavra de Deus é a verdade, ou você está perdendo seu tempo. Simples assim. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para mais um texto. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Tudo que nós falamos até agora está em 1 Timóteo. Hebreus fica logo após Timóteo, tá? Você que nem eu, voltar um pouquinho, chegar em Tito, vai que é Hebreus. Hebreus 8, versículo 6. Ó, falando de Jesus Cristo. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Que melhor aliança é essa? Cristo deu início à nova aliança, que foi profetizada lá em Jeremias, com a casa de Israel e de Judá. Mas nós fomos inseridos nessa nova aliança. Nós já experimentamos os benefícios dessa nova aliança. E a partir dele, todo aquele que nele crê, seja judeu, seja gentil, vai formar um só povo, a igreja do Deus vivo. Amém? Vamos lá, mesma carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Olha que interessante. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Irmãos, o que é um testamento? É uma herança. O testamento valer, o testador tem que morrer.
Jesus teve que morrer para pagar o preço no meu lugar e no seu. Lembra da ceia, ele toma o cálice, esse é o cálice da nova e eterna aliança, que é feita com muitos, não com todos, com muitos. Amém? E aí mais um texto em Hebreus, Hebreus 12. Versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O que está ensinando aqui? Veja, Abel foi o primeiro mártir da história. Foi assassinado por seu irmão Caim. O sangue de Abel, derramado lá no Gênesis, fala alto, porque foi o primeiro homicídio. Porém, Jesus tem um sangue superior, é o sangue derramado porque ele é mediador de uma nova aliança. Cada gota de sangue derramada por Jesus foi o preço pago pela salvação da sua igreja eleita. Cada gota de sangue. Ele se esvaiu na cruz do Calvário. Lembra que Paulo falou? Só existe um mediador? O escritor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem é, traz a mesma verdade. Percebe como as pessoas estão perdendo tempo? Orando para santos, orando para médiuns, orando para guias, orando para entidades, orando para Buda, para Confúcio, para Zoroastro. Perda de tempo. Porque nenhum deles fez a obra. Outro detalhe, o túmulo deles tem restos mortais. O túmulo de Jesus, que nós não sabemos exatamente onde está, não tem, está vazio. Ele venceu a morte. Amém? E aí mais um texto, vai um pouquinho à frente, 1 Pedro, rapidinho, que o meu tempo está estourando, capítulo 2. 1 Pedro 2, versículo 24. Olha que legal. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro é a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor, o bispo das vossas almas. Veja, ele levou sobre si, ele pagou o preço. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Entende o tamanho da obra que Jesus fez, o resgate que ele fez? Por que somente nele a confiança, somente nele o mediador, somente nele o preço? Não é uma questão de ser chato. Não é uma questão de desrespeitar a religião de ninguém. Sabe? Você nem tem que se preocupar, porque o ídolo não é nada. Mas é uma questão de quem pagou o preço, de quem fez a obra e de quem tem poder verdadeiro para salvar. Até o pior pecador. Para vocês terem uma ideia, o próprio Paulo fala: saúdem os da casa de César, no coração do império, no meio de um governo tirano. Deus tinha pessoas que dentro da própria casa do imperador, que trabalhavam lá, foram salvas, foram alcançadas, debaixo da pior perseguição. Quanto mais Deus pode fazer em nosso meio, que até onde eu sei, ainda somos um país livre, onde a pregação do Evangelho é livre, e tem muita gente querendo ouvir o Evangelho. Tem muita gente querendo receber uma oração. Porque o mundo necessita de esperança. O mundo nunca foi tão perdido.
Ninguém tem objetivo para nada, ninguém tem foco em nada. E a verdadeira esperança só está no nome de Jesus e na sua obra salvadora na cruz. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.